Oi, aqui é Kathleen Moreira, sou jornalista da Rádio Gaúcha de GZH e esse é o último episódio da nossa temporada do podcast Antes do Sim. E a gente resolveu fazer um formato diferente. Vocês ouviram os primeiros episódios com muitos convidados, muitas histórias e hoje a gente quis trazer convidados diferentes para responderem perguntas que vocês nos enviaram e principalmente para contar as histórias. A gente viu que o pessoal gosta muito de saber os perrengues, o que já passaram, experiências, dicas. Então hoje a gente está aqui com convidados para trazerem esses relatos. O que se passa no casamento? Temos um casal que se casou recentemente, que tem uma história muito bacana. Temos Eduarda Galvani, que é estilista e vai contar um pouquinho dos bastidores, como é que é lidar com a expectativa das noivas, escolher o vestido, porque, aliás, o nosso episódio do vestido rendeu muito. O pessoal gostou muito, então a gente trouxe de novo esse assunto do vestido, porque parece que o assunto não se esgota. E vamos falar de dança, porque cada vez mais os noivos querem participar, querem fazer uma coreografia, querem ter esse momento dentro do casamento. E a gente vai conversar com a Rebeca Donida, que é professora de dança. E se você vai muito para as redes sociais, já tá dando uma pesquisada em coisas de casamento, já deve ter ouvido falar da dança dos noivos. Então, ela é a carinha por trás da dança dos noivos e ela sempre tem uma história para contar. Então, também teremos muitas atrações com a Rebeca. Eu quero começar com o nosso casal de noivos, que tem uma história inusitada. Eu vou chamar de noivos, mas vocês já são marido e mulher, né? Então, assim, mas eu casei também e de vez em quando a gente fala, né? Ai, noivos, porque a gente não quer perder o título, né? Exatamente. Parece que passa a festa e a gente diz, ai, agora eu não sou mais noiva, não vou mais viver essa experiência, que triste, né? Mas a gente guarda com tanto carinho. Então, eu queria que vocês primeiro contassem a história de vocês. Vou dar os nomes. É a Sônia Rossini Fernandes, tem 48 anos, e o César Augusto Fernandes. Eles foram indicação das nossas primeiras entrevistadas ali, a Carol, da Céu de Renda, né, Carolina Lewis, que trouxe o relato do como planejar o casamento desde o início, as primeiras dicas, como lidar com o orçamento. E aí ela indicou vocês, diz que vocês têm uma história maravilhosa. Então, por favor, compartilhem aí com os nossos ouvintes o que tem de tão inusitado nesse casal. Vamos lá? Vamos lá. Um olha para o outro e vamos lá. Começa contigo. Não sei, olha, se a gente for contar a história toda, não sei se vai dar aqui. Não, tu faz um resumo. Faz um resumo, César. né? Resume, César. Eu vou tentar. Não, eu e a Sônia, a gente se conheceu, né, uma noite assim bonita, fui num bar. 11/11 de 17, então. De 17, e eu olhei assim aquela loirinha linda, né, esses olhos azuis encantadores. Eu disse, mas olha só. E eu estava sozinho, e ela estava com umas amigas, assim. Tá, vamos resumir, eu cheguei para conversar. E ela, naquela semana, tinha comemorado o aniversário dela, estava cansada. Em resumo, a gente encerrou, fomos os últimos a sair do bar. Uhum. E desde ali a gente iniciou, né? Pra se conhecer, ter um papo. Aconteceu uns perengues, assim, que eu sou muito gremista, sabe? E aí ele me deixou na mão. Aí né? ela disse que eu deixei ela na mão, marcamos íamos sair de noite, mas era um dia logo de um jogo do Grêmio, da semifinal do Mundial de 17. Eu acabei, né, mas passando um pouquinho do limite, fui para casa dormir. E deixei ela. No outro dia, era um textão. Pensa assim, na mulher brava. Esse texto eu devia ter guardado e imprimido um quadro. Era no pra WhatsApp, para guardar. Aqui, ó, o que tu tá pensando? Não sei o que. Eu disse, meu Deus. Tá, aquilo ali a gente deu uma... Mas separada, né? Voltamos a gente ali. Separou. Em fevereiro, mais ou menos. Em fevereiro. Claro, não, antes, mas a gente manteve contatos, assim, ela me deu uma gelada, disse, ela realmente ficou braba com aquilo ali. Tudo bem. Aí em fevereiro eu ia viajar para Portugal, meu filho estuda lá para vê-lo, e eu disse, vou lá na loja, ela trabalha
não sei, posso... Não dá a marca, né? Não Tá. vamos nos Ela trabalha numa loja, de uma joalheria. Uma joalheria. Uma joalheria, e eu na vitrine cheguei e ela tava cabeça baixa atendendo. Ela levanta assim e me vê e gelou, né? Gelei e fiquei, eu acho que vermelha, né? Quando eu olhei assim para os olhos dele, gente, eu falo que eu não me apaixonei à primeira vista, mas eu me encantei à primeira vista. Primeiro pela questão, né? Ele foi todo gentil, todo cordial quando chegou. Eu, inclusive, achei que ele queria ficar com a minha amiga, nem era comigo. Lá pelas tantas, eu olhei e falei, gente, é comigo essa história? Opa! Parei, me ajeitei na cadeira, né? Continuei tomando a minha água. Que moral, hein? E aí, segui ali conversando com ele e tudo, e ele falando do Grêmio. E tu é gremista? Eu sou gremista tá. desde criança. Ah, bom, pelo menos isso, Pelo menos isso. Então, gente, mas... quando ele falava do Grêmio e falou, ele me contou que ele estava tentando ser conselheiro do Grêmio. Na época eu nem sabia o que era ser conselheiro do Grêmio, porque eu só era torcedora, né? Mas o que mais me encantava nele era a história de ir para geral do Grêmio. Eu pensava, não acredito, se eu namorar esse cara, eu vou poder ir para geral do Grêmio, sabe? Meio que assim, eu me apaixonei talvez mais pela história do Grêmio do que por tudo. Mas ele super gentil, querido, assim, educadíssimo. O jeito César de ser até hoje. E aí eu saí ali do bar, né? Vou te dizer que assim, pensando, meu Deus, esse é o homem de Deus que a minha mãe falava que eu ia encontrar. E inicialmente a gente não teve, né? Assim, uma história, né? De início, mas depois lá em fevereiro, quando ele me procurou, e aí ele me disse que quando ele voltasse de Portugal, a gente ia começar a conversar, porque ele não tinha me dado, né, a devida atenção, tudo, e eu só falei para ele, tu pensa bem se é isso que tu quer. Porque eu já tinha aquele sentimento, né, bacana por ele. E aí foi no dia 11 de março de 2018, nós almoçamos juntos, foi quando eu já tinha feito a minha viagem também. E aí, a partir dali, a gente está aqui até hoje. E da onde veio a ideia de casar? Foi o primeiro casamento dos dois? Sim. Sim. E vocês queriam um casamento tradicional? Eu queria. Ela queria. Eu queria. Ela queria. Eu vendi o casamento para o César. Eu vendi a ideia do casamento, o sonho. Foi. Mas as noivas fazem isso. Vendi dois. O sonho dela. Não bastava um. Eu vendi dois. O sonho dela se transformou o meu sonho. Ela me. Mas acontece, as noivas, elas vão encantando os noivos, né? E eles começam a participar do processo. O meu marido também não podia tomar nenhuma decisão, até a cor da decoração ele tinha que participar. Assim, os homens hoje, eles querem participar, não largam tanto na mão, né? Não, e até mesmo a história da dança, né, que a gente fez com a Rebeca, eu nunca tinha pensado em dançar, porque eu morro de vergonha. Mas o César, ele falou, nós vamos dançar. Eu disse, oi? Sim, nós vamos dançar, porque casamento sem dança não é casamento. E eu já tinha a música, uma das músicas, a gente fez duas músicas. Uma das músicas eu já tinha comigo certo, que tinha que ser. Mas a história, só para depois complementar, os pais delas, um dia, né, me chamaram e disseram assim, tu és católico, porque eles são muito católicos, assim, sabe? Tinha aquela coisa. Ir à missa lá na comunidade do Menino Jesus de Praga, ali na Zona Sul. E eles disseram assim, eu disse, sou, mas eu tomei... Eu digo, como é que eu vou lhe dizer? Eu não sei lhe dizer. Eu não tenho, assim, uma frequência aí a igreja, as missas, a conviver, né? Aí ele disse assim, faz um favor para nós, leva a Sônia de volta para missa, frequentem, né? E aí a gente começou... Teve um dia que eu peguei ela, fui quando eles sempre iam antes, na missa das 10 aos domingos. Quando eles nos viram entrando, mas foi assim, eles sorriam, eles... A estratégia dele, né? Conquistar a família. Isso, conquistei o sogro e a sogra também. Isso aí. E aí, tu sabe que eu sou muito... Ela fala do homem de Deus, eu acho dessa história. Eu sou muito... Realmente, eu tenho uma fé muito grande, assim. Eu mesmo afastado, eu me mantinha na minha fé, nas minhas orações, frequentava. E ali também tem esse detalhe. Isso eu falo muito com o padre Luizinho, que é o nosso guia espiritual lá, né? Eu vi, sabe que eu senti que era ali que eu queria casar,
e que eu tinha e que realmente chegou o momento. E de que eu era a assumir o mulher da tua sacramento. vida. Não, era contigo. César. Contigo, claro. que Que faltou. eu queria o sacramento do matrimônio. Que Então, legal. sabe assim, eu acho que é bacana os casais, eu não sei se pode ser como uma dica, né? Diga. Entenderem também o que é o sacramento do matrimônio, o que Representa, que representa Na o vida do sacramento casal. do matrimônio. Tu vê, eu não tinha crisma. Eu tive que fazer lá na igreja, na comunidade, o cursinho para crisma. Então, também foi uma aproximação maior, que tu acaba te envolvendo, entendendo melhor a palavra de Deus, o porquê. Então, eu acho isso, para os casais também seria bacana eles, quando já escolherem onde vão casar, né? Vão casar na igreja das Dores, ou na Basílica das Dores. Pô, ir lá, conversar com o padre, conhecer. Teve até um episódio sobre isso, que é o 3º da temporada, que teve até dica de padre aí, falando como é que tinha que se preparar, porque o pessoal tem medo dos cursinhos. Ah, mas é lindo, né? A É vivência. muito. E a importância também, né? De receber esse sacramento. Eu quero pegar o gancho que vocês falaram da dança para colocar as duas aqui para contarem da experiência delas. Primeiro, eu queria perguntar para a Eduarda, quando as noivas vão fazer o vestido contigo e elas têm que se preparar para dança, e a Rebeca até pode opinar sobre isso, né? Porque às vezes tem aquele sonho, quero botar uma cauda gigantesca, quero fazer um vestido com muita saia, quero fazer um vestido que tenha uma estrutura. Como é que tu, como estilista, lida com esse desafio de atender esses anseios da noiva e, ao mesmo tempo, permitir que ela possa dançar, que ela possa aproveitar a festa, né? Claro, com certeza. Eu acho que o vestido, né, realmente é uma peça fundamental, é algo tão esperado e sonhado, né, pelas noivas, mas ele não pode ser um obstáculo, né, ele não pode ser um empecilho para a noiva aproveitar a festa. Eu sempre digo e adoro quando as noivas me mandam no dia seguinte foto do vestido imundo, sujo. Exatamente. Porque senão que aproveitou, gente, Aproveitou a essa é a festa. ideia, né. E a gente cuida bastante isso, a gente conversa muito com as nossas noivas, porque, claro, tem todos os sonhos, né? Tem o sonho da cauda na entrada da igreja, aí quer dançar, tem as piruetas, né? E realmente os vestidos, eles acabam sendo mais pesados, tem os saiotes, né, que vão embaixo, então tudo isso acaba sendo alguns obstáculos, né? Principalmente pro noivo, coitado. Então, a gente sempre sugere, já é uma sugestão que eu dou já faz algum tempo, a questão da sobressaia. Principalmente para as noivas que querem essa cauda gigantesca, né? Pra entrada na igreja ou na cerimônia. Porque aí, quando vai entrar no salão ou quando vai dançar, tira aquela sobressaia, fica com o vestido um pouco mais slim, assim, não tão, né, gigante, assim. E aí fica mais fácil de fazer toda a dança. Mas, realmente, tem modelos e modelos. Por exemplo, o ombro a ombro, que é um modelo lindo, que muitas noivas adoram, eu sempre digo, ele é um modelo que limita. Por exemplo, tu não consegue levantar muito o braço. Então, é aquela, tudo tu não terá, sabe? Isso que a gente tenta fazer mágica no ateliê. Tu tem que fazer escolhas, Mas né? são escolhas, assim, né? Mas eu acho que é muito de conversar, entender, porque realmente a maioria dos noivos dançam e eu acho que é muito legal, né? Os convidados, eles já esperam por esse momento, né? Já espero. Então, a gente, como estilista, também tem que fazer essa leitura, assim, né? E tentar colocar ali e adaptar pra noiva poder aproveitar a festa ao máximo, né? Mas tu sabe que muitas vezes, eu digo pra elas, né, que não precisa ser um vestido curto pra dança. Na verdade, até às vezes atrapalha o vestido curto pra dança, porque ele vai levantar se tu girar. Então, as pessoas têm um imaginário de que, com vestido sereia eu não vou conseguir dançar, com vestido armado eu não vou conseguir dançar. Mas é mentira. Se ela tiver o vestido antes da dança, eu vou adaptar a dança para o vestido. E se ela fez a dança antes do vestido, aí ela vai adaptar o vestido pra ter que fazer o que ela se propôs, né? Então, tem as duas formas de trabalho. Mas fica lindo, né? Um vestidão, assim, dançando. Eu fui do time do vestidão. Eu também. Então, eu queria te perguntar, Sônia, como é que foi essa escolha do vestido? Primeiro casamento, tu chegou a sofrer alguma situação, assim, que te falaram, tu tem um tipo de corpo, tu tem que usar tal coisa, ou algo assim? Não, porque quando eu cheguei lá na estilista, né, que eu aluguei o vestido, eu já sabia exatamente que tipo de vestido eu queria. Né? Só que, claro, eu não contava aí com os detalhes da dança, mas isso, ela foi me ajudando, né, e, enfim, deu tudo certo.
eu sou do time que eu entreguei o vestido sujo, a barra detonada, porque eu aproveitei até o último minuto. Mas é isso, Demais. o vestido tem que ser confortável. No meu caso, eu casei de manga longa, né? Por causa da tradição, enfim, da igreja. Mas como era 11 de março, era bem quente. Aí, quando eu cheguei na festa, eu desabotoava as mangas, né? A Daisy fez isso pra mim, porque era bem quente à noite. E aí, porque tinha dança, eu queria ficar confortável. E uma coisa que nós falamos, olha só, a gente vai fazer tudo que vocês nos pedirem, né? No caso, a Carol e a fotógrafa, que foi a Jaque. Mas depois desses momentos, assim, a gente quer aproveitar a festa. Porque eu acho que isso é super importante, sabe? A gente se dedica aí, no mínimo, 6 meses para fazer o casamento, no mínimo. Nós começamos, assim, quase um ano antes. Um ano antes. E no dia, assim, tu só quer ver aquilo tudo realizado. Então, uma dica. Aproveitem. Entreguem nas mãos de pessoas de confiança, profissionais capacitados e se joguem. Eu me joguei na pista. Eu extravasei. Foi lindo. Mas tu sabe, assim, que eu e a Sônia, lá com a Rebeca e a equipe dela, a professora Júlia, a gente fez muitos ensaios. A Sônia Jaco, eu não queria ver, mas aí teve que... São dicas também. Ela levar o saiote. Ela usava o saiote. E o sapato Ótimo. também. Aí eu tive que ver. Claro, o vestido eu vi no O dia. sapato é super importante. Ela sapato, já usou o sapato exatamente. e eu também. Eu ia de bermuda, era calor, mas eu ia com um blazer. Que lindo. E botava o sapato. sapato maravilhoso. O sapato que eu ia. Não, tem umas fotografias. A gente vai vestindo. lindo pros ensaios. Aí eu também, no final, nas últimas, acho que três ensaios, eu já fui com o sapato que eu ia me casar. Porque isso aí também é uma dica importante para os noivos. Faz com o máximo... o terno eu também não mostrei para ela. Eu disse, vou fazer surpresa para ti, para tu ver meu terno também. Mas quando... O terno eu também, eu ajustei ele um pouquinho e fiz os movimentos que eu faria Pra dar uma na testada. coreografia, para dar uma testada. Então isso é importante. Eu a vou gente dar... sempre indica o paletó, né? E eu sempre digo pra dançar com ele aberto. Porque senão tu parece Isso. uma salsicha Isso. enlatada. Isso mesmo, tem que dançar com ele Eu vou aberto. dar uma outra dica sobre sapato que eu passei no meu casamento. Eu casei num sábado e na quinta-feira a gente quis fazer um ensaio geral no local. Isso é ótimo, Ótimo, porque daí maravilhoso. tu já vai testar. E no meu, a gente não tinha se dado conta, não nos orientaram que o piso do salão era muito escorregadio. E a gente não tinha programado botar um adesivo ou uma pista ou alguma coisa assim. E eu fui com o sapato e eu escorreguei e tomei um tombão Eu não acredito. no meio da dança. A minha sorte que, sei lá, meu anjo da guarda me segurou e eu caí e eu só bati os cotovelos, assim, eu caí de cara Mas no isso chão. no dia. Na quinta-feira, Nossa. faltando Ah, 2 Deus. dias para o casamento. Mas assim, graças a Deus que a gente fez o ensaio. Sim. Porque se a gente Sim. não tivesse feito, eu ia Sim. tomar um tombo na dia. hora, no dia. Ia ser horroroso, né? Que Eu ia- bom que eu tô ouvindo isso, porque eu sempre digo que tem que ensaiar no local. Ai, será que precisa? Façam Nós fizemos, isso. Nós fizemos o último Eu ensaio fiquei no local. eu fiquei roxinha, assim, nos cotovelos, mas, assim, comparado ao que poderia ser um desastre, né? E aí, nós, 2 dias antes do casamento, correndo atrás pra botar uma pista ou adesivada. E nós botamos aquela pista Paris, que é aquela com as luzinhas, que foi o que nós conseguimos. E aí, graças a Deus, deu tudo certo, não caí, não aconteceu nada. Mas, assim, coisas que, né... A gente que podem acontecer. que a gente, se não tivesse ensaiado no Ensaiado local, lá, né? eu teria tomado um tombo de vestidão e tudo e ia estragar todo esse momento da dança. Então, olha, E dói no coração, mas tem que riscar o sapato embaixo. Tem que usar o sapato antes do dia. Tanto pra mulher quanto pro homem. Porque o homem, às vezes, vai alugar e daí aluga junto um sapato. Enfim, não pensa no sapato antes tanto quanto a mulher. Mas precisa pegar esse sapato antes ou então comprar o seu sapato e já ensaiar com ele. eu quero também aproveitar para falar dos vestidos, né? Já que a gente pegou o exemplo da Sônia. Tem a questão da tradição, mas também tem muito a estética do estilista, né? Como que tu consegue lidar com isso, Eduarda?
quero botar manga longa, quero botar um véu gigante. Como que tu consegue manter o teu estilo? Porque tu tem uma característica muito específica, a gente até estava comentando, Exato. né? O pessoal aqui admira o teu trabalho. Obrigada. Então, como que tu consegue manter a tua estética e, ao mesmo tempo, adaptar para ter algo que cada é a cara cliente. da cliente? Hoje a gente no ateliê, a maioria das noivas já nos buscam, já faz algum tempo, exatamente pelo nosso DNA, né? Pela nossa essência, assim. Então, é muito difícil chegar uma noiva que ela não tenha as características que o ateliê traz ou que eu vou sugerir. Mas, com certeza, né? A gente tem noivas, a gente acabou até de fazer uma noiva que casou nos Estados Unidos e ela era árabe, de cultura, a cultura árabe, né? E é bem diferente. Até a gente reformou, eles têm a tradição de fazer um dia anterior aquele vestido super diferente, que é colorido e tudo mais. Era algo que a gente nunca tinha feito, a gente nem trabalha muito com reforma. Mas, enfim, ela era nossa noiva, a gente, né, também se adapta, né? E o vestido da cerimônia era um vestido extremamente bordado, muito, muito, muito pesado. Era um vestido diferente do que a gente tem feito hoje. Mas ele tinha o corte do ateliê, então, assim, a gente consegue trazer dentro também do que ela estava pedindo, que ela queria um vestido extremamente bordado, né? Ele era bordado todo bordado mesmo, assim. Mas a gente conseguiu deixar com a cara do ateliê, assim, pelo corte, pela manga de ter um leve bufante, então de ter aquele romântico um pouco mais moderno, não tão over. Então a gente consegue adaptar, assim. Eu tenho uma comunicação muito aberta com as minhas noivas, assim, então é muito legal essa troca que a gente tem, de explicar para elas a questão do tecido, porque é bem isso, às vezes, a noiva vai casar, por exemplo, em dezembro, né, que é um mês super quente, e às vezes ela quer um vestido de manga longa. Hoje a gente consegue, né, e através da modelagem, existem diversas opções de tirar a manga, botar a manga, enfim. Claro, daí tudo é conversado, porque é aquela questão, né? Eu sempre dou o exemplo do ombro a ombro, porque até mais as meninas de 15 anos querem, né, o ombro a ombro. Mas delas querem fazer aquelas piruetas, eu falo, gente, não vai dar pra fazer a pirueta. Testar até onde vai ter o Então, é uma questão de comunicar, assim, né? De explicar, de ver outras opções. Então, a gente consegue... A gente tem... As meninas de 15 anos, elas trocam de vestido, às vezes, 4 vezes na festa. Então, é tipo assim, é um momento ali. um espetáculo. Então, a gente vai se adaptando, mas eu acho que sempre, né, trazendo a essência, assim, né? O nosso DNA dentro também das características de cada noiva, assim, né? Adoro perguntar histórias de bastidores, de perrengues, assim. Teve alguma noiva que te deu muito trabalho ou alguma situação inusitada, assim, que tu nunca imaginava que chegasse no ateliê, que tu teve que resolver? Eu acho que hoje em dia é mais difícil, assim, de um perrengue. A gente já teve, por exemplo, assim, uma noiva, que na verdade o vestido estava praticamente pronto, e ela... acho que faltava 15 dias, assim. E ela decidiu que ela queria outro vestido. Ah, isso acontece muito. Bem normal. Pra gente foi bem Bate a inusitado. insegurança. Meu Deus. Mas pra gente foi bem inusitado. Mas faltando Imagina 15 15 dias. 15 dias, assim, sabe? Mas eu brinco, a gente opera milagres, entendeu? E claro, a noiva tem que sair de lá se sentindo maravilhosa, feliz. A gente, enfim... horas e horas extras, né? Fazendo serão de noite. E aí, enfim, confeccionamos outro vestido. Também ficou lindo. Mas eu acho que mais a questão de... assim, não digo perrengue, assim, mas de administrar, eu acho que um pouco a ansiedade, assim, às vezes, né? Porque, claro, a gente, né? As noivas ficam mais ansiosas, mais sensíveis, né? Então, é mais nesse sentido, assim, mas... acho que eu tenho sorte, assim, as minhas noivas Deu certo. são bem tranquilas até. E tu, Rebeca? E eu já conto meu perrengue, mas isso, Sérgio, me lembrou daquilo que tu falou, de confiar no profissional que tu... Sim. Que tu É. dá o teu relato. Não, o que eu percebi, assim, de experiência da nossa festa, da nossa organização, eu acho que os casais, hoje em dia também é muito bacana isso, tem muitas feiras, né? A gente conhece, a Sônia já acompanhava, a Sônia acompanhava tudo que é isso. Ela acompanha tudo. Então ela já conhecia, ela já sabia da Rebeca quando a gente foi na feira da feira das noivas. Das noivas, mostra noivas. Mostra noivas. 2022. Isso. E aí a gente, o que aconteceu? Quando a gente escolheu os profissionais
que a gente ia entregar o nosso, que a gente ia, né, junto deles a gente ia montar o nosso casamento, que é necessário, isso também é uma dica que eu digo, é necessário sim buscar profissionais, que hoje os casamentos precisam buscar profissionais que estão preparados para ajudar os casais. Estão preparados, sim, são profissionais de excelência, porque fazem aquilo e bem feito. Então, o importante é, a partir do momento que você o casal se definir, é fazer uma parceria. É ser amigo da quem vai fazer a tua coreografia de dança, da tua estilista, do buffet que tu vai contratar, do local que tu vai alugar. É ser amigo. Porque nós tivemos um perrengue no local que a gente escolheu para fazer, que chegou assim, faltando uma semana, o gerador. Não tinha mais o gerador no local. E no contrato, que aí tem também esse detalhe, no contrato exigia que o local desse o gerador de luz. Porque imagina, nós estamos na festa, chove daquele ciclone, cai a luz, nós tinha que ter um gerador. É o seguro, né? É o seguro. É o teu seguro, mas imagina a festa tá toda... Investiu E tudo aí- E é caro o gerador. Não, foi o que E de aconteceu. última Foi o que hora? aconteceu. Uma semana o gerador do clube não tinha. Aí nós vamos conversar, chamamos a Carol e aí conversamos e graças a Deus eles viram que eles eram Mas responsáveis. isso é super importante, né? Porque a Mas Carol, é por causa do- assim, tomou conta da situação. Por mais as coisas chegavam até nós já, né, Abrandadas. Resolvida. já praticamente resolvidas. Claro que essa questão ela teve que nos passar, mas assim, Ela nos passou ela porque- nos amparou, e aí a questão também de contrato, olha, o contrato diz isto, então isto vocês têm direito e a gente vai conversar para chegar. E realmente deu tudo certo. A nossa festa, se teve alguma coisa que deu errado, nós não vimos. Aí é isso Isso é que o o pessoal melhor. Esse é o quer. melhor. Esse é Né? o resultado que o pessoal quer. Não Mas sei. conta o teu perrengue, Vou Rebeca. contar um perrengue de vestido, tá? Aproveitando Conta. essa temática. Tinha uma noiva minha que o vestido dela, ela tinha comprado em São Paulo há muito tempo atrás, antes do casamento. Antes de ficar noiva. Não, ela comprou já. Porque às vezes tem, né? É, mas com a história da pandemia, ela ficou noiva há muito tempo. Então, ela não lembrava mais como era o vestido em detalhes. Ela só lembrava que era grande e tal. E a gente até teve uma saia de armação que ela trouxe, assim, que foi a maior de todas que a gente fez a dança. E eu pensando, ela não tinha uma foto, ela não tinha nada. E eu pensando, como será esse vestido? E fizemos toda a dança. O noivo tava super reticente, assim, ele não sabia, ele era super tímido. Aí fez a dança, ele amou a dança, tava tudo pronto. Um dia antes chegou o vestido em Porto Alegre. E o vestido tinha 20 quilos só da saia. Bem O levinho. vestido teve que vir no seu lugar no avião. E assim, ela não conseguia se mexer no vestido. Então me liga eles casaram em Gramado. Me liga o noivo, ela não quer dançar no dia do casamento. Fala com ela, porque eu acho que vai dar certo, mas ela tá achando que não vai dar certo. Porque no ensaio, eles fizeram um ensaio no dia daí. No ensaio, ela tentava convencer ele de que não ia dar. Só que ele não podia ver o vestido pra saber se ia ou não. Então, ele queria que eu convencesse ela. E eu nem me lembro como, mas eu consegui convencer ela. E assim, saiu, foi, né, passos mais low profile que eles fizeram. Mas saiu a dança. Mas assim, ó, isso desde então eu sempre digo, eu quero uma foto do vestido, pelo menos uma foto. Normalmente eu peço pra ver o vestido num vídeo, né? Daí eu digo, nas lojas, dancem com elas, desce, sobe, rodopia, pra eu ver o caimento. Porque pra mim é muito mais importante ver o caimento pra fazer a dança do que ele estático. Mas pelo menos uma foto agora a gente pede sempre antes de fazer a dança. Porque depois desse dia a gente aprendeu essa. Não tem como imaginar um vestido pra criar um movimento. Eu vou pegar uma das perguntas que o pessoal mandou, mesmo que não seja a área de vocês, né? Estilista, professora, né, de dança, mas vocês têm experiência e já viram muitas coisas. Uma coisa que veio pra nós, que eu achei uma pergunta muito boa, que é como montar a mesa dos convidados, de marcar lugar, porque isso dá muita confusão com as famílias, às vezes tem alguém que não pode sentar junto, tem que separar, como que faz esse quebra-cabeça?
Eu passei por isso também e eu cheguei a ter que mudar os tampos das minhas mesas, porque elas eram de 10 lugares, daí para conseguir acomodar o mesmo grupo, a gente trocou o tampo para 12 lugares, tinha que fazer um mapa de ficar quebrando a cabeça ali, porque um não podia ficar perto do outro. Então, assim, a dica que eu dou da minha experiência é fazer isso com bastante calma e antecedência, né? E isso a gente já falou em algumas vezes aqui nos episódios, fazer a lista dos convidados antes, né? Eu fui deixando assim no meio do caminho e daí para fechar mesmo na hora de entregar os convites, vira um caos se tu não tem o planejamento. Então, o que vocês dão de dicas também para esses momentos? Eu vejo muito pelo que pelas assessoras falam, e ali por acompanhar as noivas, acho que a lista é uma das primeiras coisas que tem que ser feito, né? Até porque é com a lista que tu vai fazer os orçamentos, né? Saber, enfim, questões... E o estilo do casamento também, né? Exatamente. Mas isso é muito engraçado, assim, porque as noivas, às vezes, elas estão lá na prova e elas estão com a folhinha fazendo o quebra-cabeça de quem vai sentar com quem. Porque hoje tem, não sei como é que foi o de vocês, mas a maioria dos casamentos hoje, né? Não são todos sentados, né? Isso. Então, tem os lounges, tem as mesas mais para as famílias, enfim. Então, já é complicado assim, né? E eu acho que a antecedência é muito importante, né? E, claro, tem muita essa questão também que o pessoal reclama muito da quebra, né, de convidados. Porque, às vezes, é muito ruim tu deixar uma mesa vazia, né? Então, às vezes, na hora, a assessora tem que sair correndo lá, o staff, para realocar todo mundo, assim. Mas... E eu tenho uma dica de não se preocupar tanto com isso, porque tu tá lá no casamento, aí fulaninho pega uma cadeira e senta na outra mesa. Então, assim, às vezes a gente gasta horas e horas e horas pra fazer isso e não é tão importante. Eu já vi um casamento em que eles não tinham lugares marcados, que eles colocaram uma placa que dizia, escolham seus lugares, aqui todos têm a mesma importância pra nós, enfim. E deu certo? E deu certo, mas era uma coisa assim bem natural, bem despojada, assim, era o estilo do casamento, diferente, né, daquele casamento clássico, enfim. Vocês marcaram? O nosso, como era um casamento, a festa, né, foi bem tradicional, então todo mundo tinha o seu local marcado, mas eu lembro que a gente estava na entrada do salão, prontinhos. E a Carol não aparecia, corria e não sei o que. E eu falei, uma hora ela chegou, só um pouquinho que tá dando um pequeno problema. Aí eu falei, o que aconteceu? E o meu coração Tu disparando. fala problema pros noivos, não, daí ela, não, é que assim, teve um casal que não confirmou e eles estão aí. Isso acontece muito. Foi. E era uma pessoa, assim, na minha vida muito importante, que eu não vou falar o nome. Não mas, fala, né? Mas tem uma importância, sabe, enorme. E aí, enfim, ficou lá uma discussão, não sei o que, ele e a esposa indo para uma outra mesa, né? Mas, assim, é bem isso que acontece. Daqui a pouco as pessoas já estavam todas misturadas, sabe? Mas também aumentamos o tampo para reunir os grupos, né? Assim, a gente se preocupou e dá muito trabalho. Mas sabe que... Poxa, dá um trabalhinho. É um jogo, né? A gente tinha a mesa que começa. No início, uma mesa começou assim, tu tirou um daqui, já botou. Mas a gente ia. Mas tem. Isso demanda, assim. Se tu tem lugares marcados, tu tem que tirar um tempo, reservar para fazer, né? Mas esse caso acontece, né? O casal não confirmou, chegou, a família tava já numa mesa grande, não tinha lugar para ele. Não tinha como ele colocar queria, mais duas pessoas. Mas corretíssima ação da organização. Olha, educadamente, tu tem que chegar e dizer, olha, não se importa, senta ali por enquanto. Vocês depois... não confirmaram, a gente vai arrumar um lugar para vocês. E ainda foram legais de deixar. Depois deu certo. E daqui a pouco eles estavam entrosados, porque daí, assim, já tinham amigos em comum, sabe? Tudo dá certo, né? Tudo dá certo. Na verdade, assim, a gente se preocupa e às vezes perde horas de sono, mas quando tu entrega o teu casamento na mão de bons profissionais, vai dar certo. Confiar. Vai dar. Tu tem que confiar, é uma parceria, né? É aquilo, quando tu tem a parceria, conversa, vamos lá. Não pode ser só a parceria do casal, né? É. Não, é a parceria do casal com as pessoas que farão ali com os profissionais. Vocês falaram da antecedência, então eu já vou encaminhar uma outra pergunta, que daí eu relaciono até com o meu caso. Não sei se vocês fizeram votos, né? Casaram na igreja, mas eu casei na igreja também. A gente quis ter esse momento, assim, de que um escreveu uma coisa pro outro. Daí a gente fez isso na recepção da festa. E aí...
o ideal é tu fazer isso com antecedência também, porque é um texto que tu tem que pensar, o que tu vai falar pra pessoa, isso vai ficar registrado, tu vai falar na frente de todo mundo, né, e tal. Eu, por ser jornalista, meus amigos brincavam muito com meu marido, dizendo, tu tá ferrado, porque ela é jornalista, ela vai fazer um texto incrível e tu não vai conseguir falar nada. E eu falava com ele, tu tá escrevendo? Daí ele, não, eu já tenho as ideias na minha cabeça, tá tudo certo, é só escrever. Chegou no dia do casamento, ele abre a folhinha dele e diz assim, estou escrevendo meus votos 1 hora antes do nosso casamento aqui na igreja. E ainda o nosso, eu já até contei isso num dos episódios, mas para quem não ouviu, no meu casamento na igreja deu um perrengão, porque o cerimonialista que cuidava da parte da igreja, que tinha um profissional específico, passou mal e não foi na hora do casamento. Então vocês imaginam o nervosismo daquele homem com a situação e ainda parou e escreveu os votos. Mas escreveu lindamente, escreveu com o coração, ficou muito bonito. Mas é a questão do improviso, né? Então, não sei se vocês escreveram votos, escreveram com mais tempo. Qual é a dica que se dá também nesse... Não, sempre fica pra última hora, né? Não, mais tempo não. Um dia antes, ou no É dia. que a gente teve uma situação assim, a gente casou no civil praticamente uns 3 meses antes, né? Dezembro. Uns 3 meses. E lá no civil, a gente fez os votos. porque a gente fez lá já teve os votos, mas também na recepção do casamento religioso, a gente fez também. A gente só que não foi. No civil foi um pouquinho mais longo, né? Tinha quantas páginas? O César, assim, né? Na Eu recepção, não consegui a Carol ser resumido. Dizia, tira o microfone do César, pelo amor. Também tem isso. E aí, não, mas aí na recepção também a gente fez assim algo. Mas eu concordo contigo, Hedri. A gente tem que parar E planejar. As ideias tu tem no mínimo que colocar. Cria ali um arquivinho, um ponto .txt e coloca as ideias. Porque não é todo mundo que sabe improvisar, né? Tem Na gente que hora. improvisa super bem. Isso. Mas Não não dá pra contar. Não dá pra. No nervosismo, assim, olha, nada se encaixa, né? Mas... E vai saber como é que tu tá de emoção lá no dia. Nossa, eu é já vi muito. noivos que não conseguiam parar de chorar, e daí tu vai criar ideias Na tua ali. cabeça. E na dança também tem isso, né, Rebeca? Nossa. Porque tem gente que quer improvisar, às vezes, na hora, e daí Não não dá sai, não sai Não dá muito bem, certo. né? Não fui eu que falei. Não, é assim, as pessoas leigas, né, que nunca dançaram, enfim, elas pensam, eu acho que improviso vai ser mais fácil. E aí elas têm essa ilusão, enfim, de que, às vezes vem um orçamento assim pra mim, nós não queremos coreografia, nós queremos meio que improvisar. Só que improvisar é muito mais difícil, porque pra improvisar tu tem que saber vários passos diferentes, o homem tem que saber conduzir, porque como que tu vai improvisar com os dois se brigando, Se puxando. enfim, não tem como. Então, pra improvisar, na verdade, é muito mais difícil. Só que a gente faz ali umas aulas iniciais pra termos noção, né? Se precisar improvisar, graças a Deus, nunca precisou em 13 anos. Mas, né, tem que contar com isso. E aí, assim, ter uma sequência lógica de passos faz muito mais sentido pra quem nunca dançou. Porque aí tu sabe qual é o 1, qual é o 2, qual é o 3. Mas se pular o 2 não tem problema, vai pro 3. Comigo E segue a aconteceu dança. isso. Segue o baile. Comigo aconteceu. Eu deixei o meu marido me conduzir na dança e ele esqueceu um pedaço. Era um pedaço minúsculo, assim, era uma condução entre um passo e outro que ele esqueceu. E aí a sequência era um giro. E ele, na hora, se atinou que ele comeu o passo e ele fez o giro maior. E ninguém notou. Não, só ponto nós. pra este noivo. Só arrasou. nós sabíamos, né? Então ele girou, deu um tempo a mais, seguiu a dança normalmente. Depois ele no final, eu errei. Eu disse, não, mas tu foi Ninguém perfeito. deu pra ver. Não. Ninguém sabe o que é o certo e o que é o errado ninguém ali. sabe. É vocês e a professora. Então, eu tive uma noiva que ela falou, tu tem que ter a presença de espírito de não demonstrar se algo deu errado. E isso, o Sorria. rosto tem que estar pleno, né? E o rosto é muito importante também, né? Porque se tu tá tenso, tu prende os dentes e tudo, e as pessoas ficam olhando. Na verdade, fica tenso daí pras pessoas também, porque a gente fica passando uma vergonha Nervoso. alheia ali, acaba isso. Né? Então, a gente quer o sonho, a gente quer viver aquilo junto com vocês como convidados, né? E isso também tem que treinar. Sorriso, pra onde eu vou olhar, né? Isso faz parte e já vai trazendo um pouco do sonho do dia, porque eu digo que os noivos vão vivendo o casamento antes do casamento, Com não é só o certeza. dia. Sim. Não, começa bem antes, né? Esse sonho, ele é... Mas é muito gostoso de viver. Eu acho assim, agora que nós já casamos, né? Eu penso,
devia ter aproveitado um pouquinho mais o decorrer, mas tu fica tão preocupada, né? E eu também pensava, será que isso mesmo vai acontecer? Né? Porque é tanto planejamento e aquilo tudo às vezes não encaixava, mas olha, na hora que eu coloquei o pé na igreja, que eu vi aquelas pessoas, eu disse, é real. Ai, mas é uma delícia, né? É uma delícia viver esse momento. Que lindo. Para vocês que trabalham com casamento, vocês devem ter muitas histórias, assim. Tem alguma história que marcou, até no vestido, de repente, que tu conseguiu traduzir algum elemento específico do casal? Como que se coloca isso? Às vezes tem até o véu com um bordado, né? Eu vejo que vocês fazem isso muito no ateliê. Como trazer esses elementos também até, tanto para o noivo, de repente, ou até para a noiva, dentro do traje? Eu gosto muito. Eu acho que um vestido, ele conta uma história, né? Independente. Principalmente o vestido de noiva, vestido de 15 anos, assim. E às vezes as clientes ligam ou chegam lá, às vezes até meio receosas de falar assim, eu tenho uma renda da minha avó, eu tenho o vestido da minha mãe, a gente pode aproveitar alguma coisa. Meu coração pulsa, assim, eu adoro mesmo, porque eu acho que conta uma história, traz uma relíquia de família. É um desafio, porque sai do óbvio. A gente já fez, assim, muitos, agora nos últimos tempos, com algum detalhe, assim, com alguma... a gente já fez um que foi um dos vestidos, assim, até mais comentados, assim, no nosso perfil do Instagram, que é um vestido, ele é todo minimalista, mas a cauda dele... Ele é todo com aplicações de flores, que era do vestido da avó dela. E é um bordado que hoje em dia nem se faz mais, com pedrarias, a rosa toda, assim, rebordada. Incrível, assim. Ficou um trabalho maravilhoso. Tem muitas também que a gente conta a história. Por exemplo, a gente teve uma noiva nossa, que é uma grande amiga minha, que ela perdeu a mãe. E a gente contou através da cauda, a gente colocou frases da mãe. Então, foi muito emocionante, assim, sabe? Teve a outra também que homenageou o pai, com o símbolo de um girassol, que era, né, a flor preferida dele. Então, eu acho que tudo isso, ele traz, assim, algo muito singular, né? Eu acho que é isso, assim, casamento é amor, né? Então, a gente, através do vestido, claro que, né, o vestido tem que estar maravilhoso, o corte é impecável, mas se a gente pode trazer algo ainda mais, né, seja dentro, todos os nossos vestidos, eles têm, dentro do vestido, tem as iniciais dos noivos, e a gente coloca como surpresa para as noivas. Acaba que hoje em dia as noivas às vezes já sabem, né? Que vai ter essa surpresa. Mas é o something blue, porque tem o something, tem algo azul, algo novo, algo emprestado. E algo antigo. Então, a gente já coloca ali as iniciais bordadas em azul, que é já, né, essa característica, assim. Eu gosto muito, assim, eu acho que contar histórias através, né, do vestido, se a gente puder, porque, enfim, é algo eterno, por mais que depois tu vá vender, vá alugar o vestido, mas tu vai olhar para aquela foto... Por mais que também, né, já tenha se passado o casamento, mas marcou a tua vida de alguma forma, assim, né? E a personalização. Cada uma vai ter uma coisa específica para o seu casamento, né? E eu não tenho uma história específica, assim, de personalização, de histórias... que nem a Eduarda, de homenagem pra mãe ou pai, com a dança um pouquinho mais difícil. Às vezes eles dançam juntos, né? Mas eu sempre digo isso pros casais, que a dança deles tem que contar a história deles. Então não adianta, muitas vezes vem um casal, o que tá se dançando? Eu ia te perguntar sobre isso, assim, a escolha da música, que às vezes a pessoa tem medo. Mas é uma música mais antiga, não é uma música atual, não é tão moderno. Eu sempre pergunto, o que vocês ouvem? Entrou no carro, o que tu ouve? Ouve músicas antigas, ouve músicas atuais, tu tem que dançar o que tu gosta. Então, com exceção da música que abre a pista, que aí eu acho que tem que ser universal, tem que ser uma coisa que todos conheçam e que não vá ninguém ficar parado. A música do casal, da dança, ou enfim, o mix de músicas, quando querem mais de uma, tem que ser o que vocês gostam. Então, eu gosto de sertanejo, mas eu acho que não fica legal no casamento. Tem como ficar legal, né? Se a gente se organizar, se a gente trabalhar nisso, mas se vocês resolverem fazer sempre o que todo mundo está fazendo, o casamento não vai ter a cara de vocês, a dança não vai ter a cara de vocês, não vai ser personalizado e não vai marcar ninguém. E tem algumas danças, assim, que marcam, assim, que a gente fica, nossa, essa é a música daquele casal. Nunca... Não, e é legal quando tu vê que tem a cara do casal, assim, né? Por mais que seja um pagode, ou sei lá, um axé. É a realidade. O nosso foram duas músicas, né?
A primeira música é o Zeca Pagodinho cantando, mas a letra é muito bonita. A letra é linda da música. E ela ia até o ponto e entrava a música do Bee Gees, do filme do John Travolta, Embalos de Sábado à Noite, que é aquela coreografia que ele faz com a... Essa eu tinha em mente, eu queria dançar. Eu queria dançar aquela coreografia dele. Aquele filme, eu acho demais aquele filme dele, assim, com ele dançando. E encaixou direitinho. Porque começa com um samba, a gente faz o passo do samba e na troca entra e aquela música ela anima, no final ela anima e aí termina a gente chamando todo mundo pra pista. E não importa a idade, viu? E não importa. Uma mais nova, que é um samba, né? E a outra, uma mais antiga, discoteca, que é uma que era de discoteca, que termina chamando o pessoal pra pista. Mas olha, o meu caso, então, vocês têm 59, 48 anos, eu tenho 30 anos. Eu fiz uma dança mais romântica quando entrei no salão, que a gente adora musicais, Disney e tal, então teve aquela dança juntinho, e depois, pra abrir a pista, a gente fez um medley de uma vibe musicais. Então a gente botou Grease, que pra nós, com 30 anos, vamos dizer, mas por que vocês escolheram Grease? Mas é um clássico. É um clássico, né? O Grease, aquela dança ali. Botamos os padrinhos juntos, porque a gente sabia que era difícil isso. Às vezes as pessoas perguntam, como é que eu boto os padrinhos? Porque às vezes não é todo mundo que dança. Eu tinha minha irmã morando na França, veio com o namorado dela, que é um francês, e eles chegaram na semana do casamento, eles não tinham como ensaiar. E eles pegaram alguns passos meio universais, que na hora do refrão eles entravam junto ali, enchia a pista, dançando com a gente e se divertiram um monte. Então acho que também tem essa questão, né? Se tu quer botar os padrinhos, não precisa ser bailarino profissional, né, Rebeca? Tu pode criar isso para ser uma coisa divertida mesmo, entre tu e os teus padrinhos, tu e o noivo. Então, como que a gente coloca isso até para as pessoas entenderem que não tem esse nível de exigência de profissionalismo, é mais para ser um momento especial para todos, né? Eu sempre digo que a dança não é para ser um trabalho, que ela é para ser uma diversão. Uma diversão. Então, vocês têm que ir com essa cabeça pra aula de dança, né? É para eu me divertir, é para eu curtir aquela pessoa, aquele momento. Então, mesmo a gente atende muitos casais online, né? E eu sempre digo, começou a brigar, para de dançar. Não quero essa associação. É tipo, não vai dormir brigado, né? Não, vai tomar um vinho, vai fazer alguma coisa. Mas assim, sobre os padrinhos, todo mundo tem essa questão. Nunca vi um casal que diz, não, todos os meus padrinhos são de Porto Alegre, estão dispostos para ensaiar. Não existe. Então, assim, a gente trabalha com muitos que moram fora do Brasil, enfim. E aí a gente trabalha de forma online, mas assim, uma coisa muito, uma pincelada para eles entenderem. E a gente sempre dá a dica de um dia antes. No teu caso, por exemplo, foi quinta-feira e a festa foi sábado, o teu ensaio. Então, quando tiver o ensaio, de levar os padrinhos para o ensaio. No caso, se eles forem dançar. Porque para eles, gente, isso é um acalento. É muito melhor eles saberem o que fazer e onde eu tenho que estar, do que chegar na hora, faz aí no improviso. Algumas pessoas ficam muito encabuladas no improviso. Então, para elas é importante essa organização, né? Mas não precisa ser 2 horas de ensaio. É 5 minutos, mas faz diferença, né? E coloca justamente isso que tu falou, que é tipo passos mais universais na dança dos padrinhos, que aí dá tudo certo. E abre a pista, que esse é o objetivo da dança, né? Abrir a pista. Animar. Fazer que as pessoas pulem na pista para dançar com vocês e curtam esse momento. Que legal. Gente, já estamos batendo o nosso tempo, a gente se anima conversando, né? Mas eu quero deixar um espaço para cada um de vocês para dar uma dica final. Quem tá caindo de paraquedas no planejamento de casamento, quem tá na loucura já no final, que às vezes já passa o momento de curtir, já tá se escabelando e dizendo, será que vai dar certo? Como que vai ser? Então, o que cada um de vocês dá de dica? Pode até puxar para o seu lado, né? Eduarda fala do vestido, a Rebeca puxa para o lado da dança. Vocês, como já casados, já viveram essa experiência. O que vocês dão de dica final? Tu começa, César. Viu? Intimado. Vou repetir assim, né? Tem que buscar profissionais com experiência. E a partir desse momento que você avaliar os profissionais e você se decidir por esse profissional, parceria com ele. Parceria, conversem, se reúnam mais de uma vez por vídeo, pessoalmente, aí montem mesmo o projeto que é o casar, cada um na sua área. E que esses profissionais de várias áreas, né, se conversem também. É muito importante que os profissionais da dança conversem com a cerimonialista, todo mundo, né, da noiva também saber o vestido, o estilo. Tu vai dançar? Vou, então vamos fazer assim, né? Eu acho muito importante se conversarem e confiar.
confiar. Não adianta chegar na hora e ficar bravo, brigar com o profissional. Não, confia nele, vai lá, resolvam, tudo se resolve. Para chegar no dia, e vai ver, quando tiver bem preparado, vai dar tudo certo. E uma só bem rapidinha, aos noivos. Surpreendam a noiva no dia. Eu ganhei flores, flores. Eu fiz uma homenagem. E elas esperam por isso. Eu fiz uma homenagem à minha isso. esposa. Na hora que eu me ajoelhei na igreja, embaixo da sola do meu sapato tava uma homenagem para ela. Ai, que medo, que porque marcou tem aquelas bastante. piadas na internet que o noivo escreve um help me, socorro. Não, a minha não. Jude, pelo amor. A minha tava O bem que bonita. vocês acham, né? Eu amo esta mulher e o Grêmio também. entendi. Tá bem Óbvio que bonito, o mas olha, Grêmio eu só estava escutava lá, né? assim quando a gente se ajoelhou na igreja. Aquele burburinho. Eu sem entender nada, né? Não Porque tava eu só vendo. fui saber depois que tinha a história do sapato. E ela não Entendi. soube de nada. Foi muito legal. A história do sapato, que assim, legal. surpreendeu e tem a foto. Gente, é muito bom viver o momento. Além da dica aí que o César deu, né, e que as gurias vão falar com muito mais excelência do que eu como noiva, eu quero dizer, vivam, aproveitem. Passa muito rápido, né, Passa, Kathleen? passa. Passa muito rápido. É o melhor dia da vida da mulher. Eu sou mãe, sou muito realizada, mas ser noiva é algo inexplicável. É mágico. É mágico, é uma magia que acontece e não importa a idade. Se você aí tá escutando, tem 30 anos, já tô velho, eu já tenho 40 ou 50, não, a gente nunca está velho para realizar um sonho. Ai, que lindo. Ai, lindo. Baita dica, verdade. Sônia. Baita dica. Vocês aí, meninas. Tá, eu vou dar minha dica. A minha dica, gente, de novo, o casamento tem que ser de vocês, a cara de vocês. Então, às vezes vocês vão encontrar profissionais também que vão dizer, não, mas não façam dessa forma, é melhor fazer de outra que eu tô acostumado. Não acreditem nisso, acreditem no que vocês sentem no coração. Então, se vocês querem que o casamento seja, não sei, temático, que a dança tenha música X que marcou a vida de vocês, confiem nisso, achem um profissional que vai traduzir aquele sonho de vocês. Não fiquem com profissionais que te limitam, né? Fiquem com profissionais que querem fazer aquele sonho dar certo. E aí isso vai acontecer o que o César falou, que é uma parceria, né? Tu sabe que aquela pessoa tá ali pra realizar teu sonho, ela não tá ali pra te atrapalhar. Mas aí tu precisa encaixar as pecinhas do quebra-cabeça dos teus fornecedores, né? Dos sonhos e montar o teu dia, né? Ótima dica também. Adorei. Eu acho que é isso, assim, né, o que o César falou, de escolher bons profissionais e principalmente profissionais que você confia, né? Que vocês confiam e se identificam. Porque eu acho que isso é o mais importante, né? Essas pessoas vão acompanhar vocês ao longo de todo esse processo. Então, tem que ter uma sintonia bacana, assim, né? A gente acaba se tornando amigos Exato. dos nossos noivos, assim, né? Convive Acaba... 6 meses, um ano. Exatamente. Então, é muito gostoso ter essa troca, né? Mais do que estilista, a gente tá ali, às vezes, pra ouvir, às vezes, pra Muito. apagar o incêndio. Uma terapia exatamente, também assim. rola. Terapeuta. E eu acho que falando do vestido, escutar, assim, o estilista, né? Porque, enfim, a gente tem conhecimento, vai querer também que tu esteja maravilhosa, vai respeitar o teu corpo. Eu acho que, né, da gente poder conseguir olhar e colocar, expressar através do tecido, enfim, as curvas, o melhor caimento, né? O que valoriza mais aquela noiva. Então, acho que isso é muito importante. E se puder provar, eu sempre digo que também é uma opção legal, assim, sabe? Provar modelos antes de definir o modelo. Porque às vezes a noiva se surpreende. Nunca quis um sereia, mas botou um sereia e, meu Deus, valorizou o corpo, sabe? Então, acho que isso também é uma dica legal para as noivinhas que ainda não escolheram o vestido. Maravilha. Eu vou fechar, então, o episódio dando a minha dica do pós-casamento. Que sempre acontece um imprevisto, gente. Por mais que tu planeje, alguma coisa pode não sair conforme o esperado. E não deixe que isso destrua o teu dia, né? No meu caso ali, eu cheguei no salão, olhei algumas coisas, não era exatamente o jeito que eu tinha pensado. Mas não deixa isso estragar o teu dia, porque tu fica, às vezes, anos planejando um casamento, anos pensando naquilo, sonhando. Então, não vai ser um detalhe da decoração ou, sei lá, um passo da dança ali que, né, que nem eu contei, não saiu do jeito que a gente ensaiou exatamente, mas a gente se divertiu. Então,
não deixa isso estragar. Porque imagina tu planejar e daí chegar na hora, tu ficar com a cara emburrada o resto da noite e não curtir aquele momento, aquela celebração da união de vocês por causa de um detalhe que os convidados nem sabem, às vezes, o que era para acontecer. Então, curtam esse momento e depois não fiquem se martirizando por causa de uma coisinha que outra, porque eu percebi isso, assim, no meu. Uma coisa ali, um detalhe não saiu conforme planejado, mas as pessoas saíram elogiando, felizes, dizendo que estavam muito alegres de compartilhar aquele momento com a gente. É que eles não sabem o planejamento, né? Eles só sabem o dia. Então, essa é a dica que eu dou, assim, para os casais. E hoje eu assisto o vídeo e revivo aquele momento. A gente dá risada até das coisas que só a gente sabe que não saíram exatamente do jeito que era pra ser. E tá tudo bem. Então, muito obrigada por vocês terem vindo aqui, compartilhar as histórias de vocês, darem as dicas. Obrigada. Eu acho que o pessoal vai sair, assim, com muita bagagem, né? Isso aí. Do que nós trouxemos aqui. De todos os lados. De todos os lados. Então, esse foi nosso último episódio da temporada do Antes do Sim. E agradeço novamente todo mundo que ouviu, todo mundo que participou. E quem quiser, indica, né? Manda para os seus amigos que estão planejando casamento. Se quiserem depois procurar vocês, né? Nas redes sociais. Sigam Dança dos Noivos. E... Eduarda Galvani Atelier. Então, tá aí a dica também. César e Sônia. Se quiserem saber, o César e a Sônia vão criar provavelmente um Instagram deles para eles compartilharem. Vamos. Ai, que lindo. Topo. Perfeito. Obrigada, gente. Valeu, muito obrigado. Valeu, Catarina.